Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Damos graças a Deus por mais este dia que Ele nos concede. Mas esta oportunidade de falar um pouquinho deste mistério, Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus em carne. E isso, então, trazendo a salvação a todos que creem. Com isso, damos o nosso bom dia a todos os nossos amigos, irmãos, que participam conosco desta meditação. Mas João traz uma advertência na sua segunda carta, capítulo 7, dizendo assim, segunda carta, versículo 7. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, às vezes as pessoas pensam que Jesus não é Deus, outros dizem que ele não veio em carne, mas ele veio em carne. Ele foi Deus encarnado, o Verbo que se encarnou. E ele veio para trazer para nós a vida. Então, meus irmãos, Jesus, ele foi tentado. Ele foi tentado, mas não pecou. Podia ser tentado, mas não pecar. É o que nós acabamos de ver no que lemos na abertura. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora, Jesus foi tentado ali, como nós conhecemos em Mateus capítulo 4, no Monte da Tentação. Ele foi tentado na autossatisfação, na autoexibição e também na autoexaltação. Ele foi tentado a se viver para se satisfazer, fazer a sua vontade. Ele estava com fome. Então seria muito justo ele fazer a pedra virar em pão, já que ele tinha o poder. Mas ali estava o tentador tentando na sua autossatisfação, se satisfazer a si mesmo. Vejam bem que nós somos tentados a nos autossatisfazer. Jesus falou de um homem que era rico e ele disse: regala-te, ó alma, tens em depósito muitas coisas, muitas riquezas. Ele estava caindo na tentação da autossatisfação para muitos anos. Mas Jesus o chamou de louco.
Pessoas que querem se satisfazer fora da palavra de Deus, se satisfazer numa religião por ser ela maior, por ser ela mais rica, por ser ela mais antiga, e até se garbam. Nós temos um profeta, nós temos um mensageiro, nós temos isso, nós temos... É uma autossatisfação. É aí então logo vem a autoexibição. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Então os diabos pegam a própria palavra de Deus, como temos falado em outras programações, para levar a pessoa a se destruir. Vejam bem, a autoexibição. Ele poderia fazer ali uma exibição de sucesso, chamar toda Jerusalém, convocar todos os magistrados, os sacerdotes, os religiosos de todas as alas religiosas e dizer: vejam bem, eu vou fazer aqui algo para provar para vocês que eu sou o Filho de Deus. O que tem se tornado os cultos? Uma exibição de prepotência? Jesus foi tentado também nesta autoexibição, mas ele disse o quê? Não tentarás. Vejam que Jesus estava vencendo como homem, conhecedor das Escrituras. E de repente, ele sofre mais uma tentação da autoexaltação. Agora ele podia se exibir. Eu tenho todos os reinos aqui, ó. Veja que a natureza, ele foi tentado como o homem é tentado. Sonho de grandeza e sobrepujar aos demais. Eu não sou apenas rico, eu sou milionário. Eu não sou apenas milionário, eu sou bilionário. Eu não sou apenas milionário, eu sou trilionário. E assim sucessivamente. E mesmo as pessoas que às vezes são pobres sofrem desta autoexaltação. E às vezes se sofre a autoexaltação não só no mundo financeiro, achar-se, gabar-se por ter dons que outros não têm dons. Os dons e a vocação são sem arrependimento, não é mérito da pessoa, mas ela se exalta pelo seu dom. Então vejam aí os homens com as suas profecias, com as suas visões, determinando coisas a cada dia que vai acontecer naquele mês, naquele ano, e então as pessoas ficam ali ao redor deles. Tem muita audiência, tem muitas pessoas para visualizar seus vídeos, muitas mil pessoas visualizando, e eles não percebem que aquilo é uma pessoa sofrendo uma autoexaltação. Agora, vejam bem, Jesus foi tentado também numa outra coisa que é custosa, meus irmãos. Vamos lá, é Mateus capítulo 16, começa aí no verso 21. Depois que ele perguntou aos discípulos quem ele era e houve aquela resposta: tu és o Cristo. Então ele fala para Pedro, Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Então ele responde: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Jesus ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Agora no verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém. Agora não era para transformar pedras em pães. Agora não era para fazer uma exibição, saltar de um alto penhasco. Agora não era para fazer uma alta exaltação, possuir coisas,
possuir bens acima de todos. Agora veja em que ele foi tentado. Então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Agora veja 22 com atenção. Pedro tomou-o de parte. Vem aqui, Senhor. Vem aqui, deixa eu falar algo em particular contigo. Começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo nenhum te acontecerá. Ele estava tentado a fugir da cruz, a fugir da sua missão, a fugir do seu compromisso. Pedro estava com dó. E a dó leva as pessoas muitas vezes a levar outros a fugir da realidade, do compromisso, daquilo que vai lhe dar vida. A dó do pai, a dó da mãe, às vezes impede o filho de ser aquilo que eles mesmos querem que ele seja. Coitadinho do meu filho, coitadinho da minha filha, está sofrendo muito, a vida para ela está muito difícil, tem que trabalhar, tem que estudar. Mas para chegar aonde elas querem chegar, eles querem chegar, às vezes tem que renunciar a si mesmos, às festas, os banquetes. Chegar onde nós queremos chegar. Você vai ficar com dó de uma pessoa não estar no mundo? Não desfrutar a vida como dizem? Tenha compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Olha aí, agora o diabo ali falando na boca de Pedro. Mas tudo que Pedro precisava, tudo que a humanidade precisava, era a morte de Jesus e a sua ressurreição. E o diabo estava, através de Pedro, tentando persuadi-lo a não encarar aquela cruz, a não encarar aquele sacrifício. Coitada da humanidade. Olha, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão, Deus tem graça, Deus tem justiça e não dó. Não queira a dó de Deus, queira a misericórdia, a compaixão. Faça aquilo que você tem que fazer. Passe por aquilo que você tem que passar com galardia, com firmeza. Deus te dá capacidade para sofrer o que você está sofrendo, para passar por isso que você está passando, meus irmãos, por renunciar aquilo que parecia tão bom, mas era tão falso. Aquilo que parecia tão maravilhoso, mas era tão enganoso. Você renunciou aquilo por isso que estamos falando agora. Jesus renunciou tudo pela cruz. E graças a Deus que Ele renunciou à vida para depois tornar a tomá-la. Porque se Ele tivesse renunciado à cruz, onde estaríamos nós? Não renuncie à sua missão, seja firme naquilo que Deus determinou para você fazer. Que coisa maravilhosa! Ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Por isso podemos repetir: mas
visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Retenha firmemente o que você tem recebido, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quantos receberam o que você recebeu, o que nós recebemos, e já viraram as costas e foram seguir uma mentira do diabo? Foram enganados outra vez por umas palavras bonitas fora da Bíblia. Não resistiram à prova, à tentação. Mas Deus, Jesus resistiu. E mais uma escritura, está em Hebreus capítulo 2, verso 17. Olha, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Vença com a graça de Deus, abrace a sua doutrina, os seus mandamentos, a sua palavra, ignore o resto que é contra a Bíblia, interpretações fajutas, mentirosas das Escrituras. Você foi chamado para prosseguir firme com Jesus Cristo e permaneça firme com Ele. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te ilumine, Deus te dê graça. Em nome de Jesus Cristo, amém.